O Vasco está com a venda da SAF confirmada. Eu tenho muito para falar disso. Bora pro vídeo. Vamos lá, está saindo notícias o tempo todo, cada vez mais atualizações sobre como o Vasco já tem encaminhado com Marcos Lama Macia a venda da SAF, tá? O Vasco está num processo de, primeiro, recuperar o controle da SAF, as ações, não podemos dizer assim, a porcentagem da SAF, e vender uma porcentagem. É dito que seria vendido 90% da SAF do Vasco para o Marcos Lama Macia por um valor de 2 bi. 2 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões investido no futebol do Vasco. Mas todo mundo tá colocando assim, não foi fechado ainda, é só uma suposição. Cara, eu vou trazer uma coisa que é a seguinte. Interpretando os fatos, o Pedrinho disse que a venda da SAF estava muito bem encaminhada e que estava sendo tratada com muita cautela e não deu data. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. E é aí que entra o ponto, cara. Muita gente está encarando isso como se o Vasco ainda estivesse enrolando para a venda da SAF. A verdade é que já está fechado. Já está fechado, já está acordado, já existe um acordo, já existe uma venda. Só que eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho, terminando o mandato dele, já é dito que ele vai tentar uma reeleição, ele vai usar a venda da SAF. E eu não tô criticando o Pedrinho, não. Eu sou a favor do Pedrinho continuar como presidente do Vasco. Mas o Pedrinho é um gênio, cara. Ele vai usar a venda da SAF do Vasco como uma propaganda política. Vocês vão ver isso. Já está acontecendo isso e ninguém tá percebendo. O Pedrinho, ele tá colocando pontos. Tá sendo fechado, com cautela, que tudo que tá sendo feito é porque ele fez o que fez, e é verdade, é porque ele tem a postura que ele tem, e é verdade, mas por que não é acelerado o processo? O interesse existe, já é oficial. Marcos Lama Macia já falou mais de uma vez que tem interesse e tem proposta para investir no Vasco. Mas por que ainda não foi fechado? Porque, obviamente, existe um acordo entre as partes para, primeiro, deixar o Vasco numa posição tranquila no futebol, no geral. Então a gente fala de um campeonato brasileiro tranquilo, um time bem entrosado, para não ter que já entrar gastando todo o dinheiro simplesmente com elenco e folha salarial. E o Pedrinho colocar esse ponto como só vai ter um fechamento da SAF comigo aqui. Porque eu acordei a venda da SAF. Então a SAF só vai ser vendida nesses termos comigo como presidente do Vasco. Então eu preciso do seu voto para poder continuar. Eu sou a favor do Pedrinho, eu votaria no Pedrinho, já falei que o Pedrinho tá fazendo para mim um bom trabalho no Vasco. Eu acho que a gente precisava ali de um pouco mais de constância no futebol e um pouco mais de regularidade no Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco está indo muito bem em tudo, semifinal de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, salários em dia, né, jogando competição internacional por mais de um ano seguido. Isso é muito importante, muita gente não entende isso. Mas se você pega o Corinthians foi campeão da Libertadores, ele ia uma vez, ia duas, ia três, fazia merda. Flamengo também, foi uma, foi duas, fez três, passou vergonha aqui, depois foi avançando, cai na pré, depois cai nas oitavas, depois cai na fase grupo, depois cai nas oitavas, depois cai nas quartas, e assim vai. E o Vasco tá indo degrau a degrau, já é o segundo ano na Sul-Americana, o processo está acontecendo. E a SAF está fechada. 2 bilhões de reais. E é dito que uma folha salarial, gasto com folha salarial, de cerca de 250 milhões de reais anualmente. A gente está falando de um valor absurdo no futebol brasileiro. O Vasco seria um dos clubes mais fortes financeiramente do futebol brasileiro. Me preparando para mais um jogo desse time horrível que é o Vasco. E já sabendo do estresse, é sempre bom pegar aquela gelada e
está trajado para assistir o jogo. Se você quer essa camisa número 2 linda da capa e ainda um copo totalmente emborrachado, térmico, com tampa para evitar derramamento, eu vou deixar o link na descrição, onde você pode comprar esses 2 itens num preço acessível. Você vai ajudar o canal e vai estar sempre trajado para assistir aquele jogo do Vascão. Bora assistir o jogo. O Vasco é um clube nacional, com uma torcida nacional e internacional, com um investimento top. E é por isso que a gente vê, toda vez que parece ter um avanço, a gente vê o Mauro lá falando que é errado, é antiético, tem a Leila, como é que pode as mesmas pessoas serem donos de Palmeiras, serem donos de Vasco? Cara, se existe esse pronunciamento deles, é porque existe um fundo de verdade. Vai por mim. Vai por mim. Se existe esse pronunciamento do Mauro, existe um fundo de verdade. Isso significa que o Vasco está cada vez mais próximo de anunciar a venda da SAF, o que vai depender e vai ser um ponto primordial para a reeleição do Pedrinho. Só Deus sabe o que vai acontecer com o Vasco se isso acontecer, mas eu garanto para vocês que tem muita gente com medo do Vasco vender a SAF nesses termos. O Vasco se tornaria talvez a principal arma do futebol brasileiro, capaz de brigar, de entrar nesse patamar que hoje é ocupado por Flamengo e Palmeiras. Começa o Campeonato Brasileiro. Quem são os postulantes ao título? Flamengo e Palmeiras. O Vasco teria essa capacidade, porque a torcida que tem, a torcida nacional, qualquer lugar que vai tem torcida. Seria isso. Mas é um ponto. Eu já trago isso para vocês. O Vasco, fazendo a venda da SAF nesses termos, vocês podem ter certeza absoluta que o ingresso dos jogos do Vasco vai para 300, 400 reais. Vocês podem ter certeza disso, tá? Isso acontece com o Palmeiras atualmente, o Flamengo também pratica isso, e o Vasco iria pelo mesmo caminho. Então, não vem você achar que o Vasco forte, milionário, brigando por título, você vai pagar 120 reais no ingresso São Januário. Você não vai. Esteja ciente disso. Mas eu estou muito ansioso pelo anúncio da venda da SAF do Vasco e por esse Vasco brigar cada vez mais forte. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. E se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal que tá vindo várias pedradas aí no canal. Valeu, até o próximo vídeo.